Pronto, tá gravando. Então, aí, a gente falou, né, que a nossa visão, ela é responsável por quase entre 80% e 90% aí das nossas recepções de informação. Então, quando eu falo a respeito de informação, eu falo principalmente, tá? Essa questão do nosso contato visual. E esse contato visual, graças a Deus, né, é a principal fonte de informação nossa, né? É a principal fonte de comunicação da nossa profissão. Então, aí a gente está no caminho certo, tá? Então, a gente vai buscando, através realmente desses componentes visuais, dessas ideias visuais, o sentido, né? Dar um sentido ao nosso projeto, tá? Aí, dentro disso, como eu disse, a semana passada a gente falou como o cérebro recebe as informações do entorno, né? E como ele recebe e processa. E aí, só relembrando aí, aquela questão de, primeiro ele visualiza, aí ele vai buscar em tudo que ele conhece, né? Todas as informações que ele já obtém, já tem armazenada. Aí ele depois faz uma comparação para saber o que é melhor, o que é pior, né? Ele faz essa relação aí. E por fim, ele entende realmente se gosta ou não gosta, né? Ele tem uma opinião formada, vamos assim dizer, tá? Então, o cérebro, ele funciona desta forma, né? A gente viu que tem essas etapas aí. Então, dentro disso, a gente tem formas de agradar ou não agradar o cérebro. E uma das formas, aí eu até falei a semana passada, né? A gente falou aí sobre alguns conceitos e tal. E aí eu falei assim, teve uma hora, em algum momento eu falei assim, o cérebro não gosta de nada que ele não conhece. Então, tudo que é muito difícil para ele processar, e aí ele evita a fadiga. Então, tudo que é difícil dele processar, a gente não vai ter realmente esse encontro com ele, tá? Ele não vai querer se adeter àquele processo ali, porque é quase que assim, ele acha, né, dentro da lógica do corpo humano, tá? O cérebro entende que tudo que é muito difícil, ele tem que armazenar para algo realmente um objetivo maior. Então, assim, não vai ser uma vitrine muito complicada que ele vai gastar energia com isso, vamos assim dizer. Então, existem elementos dentro dessa ótica, né? Existem elementos conhecidos e desconhecidos, tá? E aí eu trouxe alguns elementos visuais, e aí eu trouxe esses quatro, para que a gente estude, né? A gente consiga entender como podemos utilizar da melhor maneira na nossa vitrine. Na primeira aula, eu trouxe alguns exemplos de vitrine, e assim, depois que a gente passar essas duas primeiras aulas, né? Agora, eu vou, próxima semana, trazer aí algumas, algumas ideias de vitrines e estandes, aplicando, né? Fazendo essa aplicação desses conceitos aí que a gente está trabalhando, tá? Hoje, até a semana passada e essa semana foi apenas realmente a conceitualização mesmo, abrir aí a mente de vocês para isso. E aí, próxima semana, a gente vai começar a aplicar, né, para poder a gente ter essa prática dentro da nossa disciplina, tá? E aí, a gente tem esses elementos visuais, cores e tons, e a gente sabe por que eu botei ele em primeiro lugar. Não,
essa ordem não é, assim, aleatória, tá certo? Essa ordem eu coloquei no sentido de que todos os elementos aí são importantes, beleza, são importantes. Porém, existe uma importância maior, né, dentro das... Se eu fosse fazer uma hierarquia, essa hierarquia ia existir desta forma, tá? Primeiro a gente trabalharia com cores e tons, depois com textura, proporção, escala e movimento, tá? Dentro delas, a mais difícil de a gente trabalhar é o movimento, até por conta assim, da função realmente de como a gente alcança esse movimento, tá? Mas dá sim para a gente trabalhar no stand, lá na minha vitrine, certo? E aí as cores. Por que eu botei as cores em primeiro? As cores eu botei em primeiro porque psicologicamente, além da questão realmente além de visualização, além da visualização, tem a questão psicológica, tá? A cor influencia muito nessa questão psicológica. Então, você está dentro de um mesmo elemento, estamos apagando, né? Estamos atingindo duas funções do nosso corpo, tá? Tanto a função sensitiva quanto a função realmente visual, a material, que é aquela concreta de captar, de entender o entorno, o nosso contexto, certo? Depois vem a textura. As texturas, elas estão muito ligadas à questão de tato mesmo, tá? Então, aí a gente vai aguçar um outro sentido nosso, certo? Então, a textura, ela vai puxar um outro sentido. As proporções e escalas, aí eu botei ali já pelo finalzinho, porque, afinal de contas, a questão da proporção e escala está só praticamente relacionada ao entendimento visual e o movimento também, tá? Aí por isso que ela ficou aí. Quando a gente tem esses elementos reunidos, certo? E eu posso ter todos eles numa mesma vitrine, num mesmo stand, só que eu tenho que... Alguns deles vão prevalecer, ou apenas um, tá? Então, a gente tem que entender qual deles, para o meu público, vai fazer mais efeito. Vamos supor que eu vá fazer aí uma vitrine, uma stand no shopping, certo? Num shopping, é porque assim, pronto, lá em Caruaru mesmo, tá? Eu acredito que vocês já foram várias vezes ali para os dois shoppings que existem. Eu tenho um shopping, que é aquele Caruaru que é um pouco mais afastado, tal. Ele ali tem um certo público, e aquele público lá, ele é um público mais vucu-vucu, tá certo? Assim, colocando no linguajar mais popular. Mas, assim, ele é um shopping que tem um público-alvo, certo? Que não está ali apenas para passear, ele está ali para fazer uma compra, tá? Então, é uma coisa rápida. É um público realmente... É porque não é que é mais abaixo, mas, assim, é um público menos seletivo, vamos assim dizer, tá? Quando a gente vai lá para o Difusora, que tem outros tipos de lojas e tal, a gente tem um shopping que ele está ali, ele acontece ali, certo? Para realmente um passeio. E aí, caso a pessoa esteja passando na vitrine, ali muito calmamente, certo? Lá as crianças são mais comportadas.
Não, brincadeira, mas assim, você tem um público que ele normalmente ele está mais tranquilo, ele está ali realmente para passear. Então, nesses dois, fazendo esses dois parâmetros, tá? O público é mais alvoroçado, tipo, tá mais corrido. Ali, às vezes, vai só fazer uma compra ou uma compra numa loja específica. Ou então, não é nem numa loja específica, mas ele vai pagar uma conta e tá passando ali no shopping e tal, e ali vai resolver, vai para uma praça de alimentação, enfim. É um público que realmente ele tá mais rápido, certo? A velocidade dele é mais rápida. Beleza. Aí, será que para ele eu fazer uma vitrine que o elemento visual que chame mais atenção é aquele elemento de textura, onde eu vou aguçar a visão daquela pessoa ou a memória dela, para que ela queira parar naquela loja para tocar a parede, vamos dizer. Será que isso caberia nesse público? E aí, no outro, lá no difusora, será que se eu botasse tons muito fortes, assim, um laranja neon, um rosa neon, tudo junto, numa mesma vitrine, tá? Um laranja neon, rosa neon, e aí junta tudo e tal, e cores da estação, um amarelo, verde limão e tal. Tudo isso junto. Será que para esse público que estava bem mais devagar, passeando naquele shopping, que foi ali para comer o sushi, foi ali para escutar uma música mais calma e tal, e para aquele outro público vai dar mesmo, tipo, sem questionar a estética da vitrine, mas será que ele vai alcançar meu objetivo de chamar a atenção daquele público? Pois é, exatamente, exatamente. Isso mesmo, ia ficar muito conflitante. Então, assim, eu posso, não é que eu não possa usar os tons fortes em lugares mais calmos e tal, enfim. Mas, tá? Eu tenho que priorizar, né, um elemento visual e esse elemento visual ele ter ênfase e ele alcançar o público que eu estou buscando, tá? Uma das nossas aulas vão ser sobre público, sobre realmente o consumidor e tal. E dentro disso a gente vai estudar mais um pouquinho sobre esse entendimento aí do nosso usuário. Mas é preciso vocês já começarem a perceber que todos esses elementos visuais que a gente aplica, que a gente estuda, ele só vai ser realmente relevante diante do estudo do nosso público-alvo, tá? Vamos lá. Quando a gente entende que eu tenho vários elementos, tá? Eu vou ter elementos, eu posso ter elementos de escala, elementos de cores, textura, vários elementos. E todos eles conversando entre si, tá? Importante essa harmonia. E aí a gente falou até a semana passada. E você tá sempre voltando aí a semana passada, tá? Que o cérebro, ele precisa de uma harmonia, ele precisa de uma unidade, de, de algo que seja agradável, certo? Agradável, harmônico, simétrico, muitas vezes. Então, quando a gente fala nesses elementos, não é que eu vou estar, ele vai estar todos lá juntos e misturados e totalmente misturados sem a gente conseguir separar um do outro, não, tá? Ele vai ter, lembre-se da unidade que a gente falou da semana passada. Cada elemento tem a sua unidade. Eles juntos formam uma única unidade. Eles juntos são mais fortes, vamos assim dizer. Juntos eles são mais fortes. Porém, eu posso entender
um único elemento de textura, posso observar só a minha cor, posso observar só a minha escala, posso observar só o movimento, tá? Não necessariamente eu tenho que visualizar tudo de uma vez, certo? E aí, entendendo que cada um desses elementos são únicos, quando a gente percebe isso, se eu modifico um elemento, vai modificar tudo, tá? É mesmo como uma torre de cartas. Se eu tiro um elemento ali daquela torre de cartas, você vai olhar e você vai visualizar que está faltando alguma coisa. Então, sempre o todo vai fazer parte da unidade, e a unidade vai fazer parte do todo, tá? Então, sempre que eu modifico um único elemento, vamos dizer que vocês sejam apenas, vou fazer apenas a vitrine, vocês se especializaram e viraram vitrinista, né? E aí, dentro dessa especialização, vocês têm que pensar que toda semana você vai ter que fazer uma vitrine nova. Será que eu vou precisar realmente mudar toda semana o pano de fundo daquela vitrine? Ou será que se eu mudar apenas um elemento daquele pano de fundo ali, já mudou totalmente a minha cara, né? Já passou por outra imagem? Essas são as perguntas que a gente tem que se fazer quando a gente trabalha com esses elementos visuais, tá? Então, um único ponto que eu retiro ali, ele já faz a diferença no movimento, certo? E aí, a gente vem para os conceitos de tom, certo? O que é tom? Tom, eu não sei nem se vocês já trabalharam isso, mas tom é realmente a questão do que é colorido e do que é preto. Então, eu posso ter, e aí muita gente trabalha o tom sobre tom, né? Uma mesma cor, aí lá um fundo azul, que ele vai ter mais intensidade de branco ou mais intensidade de preto, tá? Então, dentro disso, ele vai fazer o tom sobre tom. E para mudar de cor, para mudar a tonalidade, né? Sair do azul, por exemplo, para, nesse caso aqui, o meu rosa, eu vou aplicar um pouquinho lá de vermelho. Então, aí ele vai se transformando em outros tons. É como se tivesse entre as cores primárias, né? Aquelas cores que a gente já conhece. E dentro disso ainda tem a gradação, a gente tem a gradação e mistura de cores primárias, tá? É a primeira. E tem ainda a gradação de misturas entre o que é branco e o que acrescenta preto, certo? Então, o que a gente tem é a relação de luz e sombra. E aí, como é que eu posso aplicar dentro da minha vitrine, dentro do meu stand? Eu posso trabalhar isso que aquilo que eu quero que chame mais atenção fique num tom mais claro, seria a relação de luz, tá? Então, eu colocaria um azul mais claro. E aí, o meu fundo, que eu não quero chamar atenção para o meu fundo, eu quero apenas dar o plano de fundo realmente para aquele meu objeto. E aí, esse meu objeto está num plano de fundo mais escuro, que é, no caso, a sombra. Então, veja o impacto visual disso. É o entendimento que o meu objeto eu vou estar na luz e o meu pano de fundo, aquilo que eu não quero que a pessoa veja, vai estar na sombra, tá? Lembre-se que o nosso cérebro vai procurar pela luz, busca a luz, busca a luz. Então, sempre vai ser esse grau aí, mais para a luz, que eu vou olhar primeiro, tá? Então, essa é a questão do tom, ele é aplicado dentro desse sentido de que a sombra é aquilo que eu quero esconder e a luz é aquilo que eu quero realçar. Quando a gente faz jogo de luz, certo? Por exemplo, luz mesmo, luminotécnica. Tem alguns jogos de luz que a gente entende isso, a sombra e a claridade, né? A luz e sombra, luz
luz e sombra. E isso está muito em voga, principalmente em jardins e tal. E o que é que eu vou iluminar? Eu vou iluminar sempre aquilo que eu acho mais bonito, certo? Aquilo que eu quero chamar atenção. Então, eu vou iluminar uma árvore, vou iluminar uma piscina, vou iluminar uma jardineira, tá? Então, esse contexto aí de relação de luz e sombra sempre vai estar nesse sentido, de que a luz vai ser o tom mais claro vai ser aquele que eu quero realmente chamar atenção. E o tom, os mais escuros, né, o tom mais preto, que ele está na gradação mais preta, ele fica realmente para aquilo que a gente quer esconder, deixar realmente no segundo plano, certo? Então, assim, só nos é possível ver o que é escuro porque está próximo ao claro e vice-versa. Né? Dentro disso aí é aquela relação que eu estou dizendo a vocês. Eu sempre vou ter um pano de fundo. Se eu faço esse contraste e escuro com claro, né? Preto com branco, a luz com a sombra, eu sempre vou ter essa relação. E aí vocês vão perceber durante aí esses nossos estudos aí desses elementos, que um sempre vai estar relacionado ao outro, tá? Nenhum elemento vai estar puramente sozinho. Então, eu não posso falar de um tom. É quase como o yin e yang, né? Que um complementa o outro. Então, sempre vai existir essa complementação, tá? Deixa eu ver. Deixa... Eu vou dar o stop aqui. Vou paralisar. Pronto. Então, só faltando agora ela chega. A cor. A cor, como eu disse a vocês, né? Ela é o elemento visual que está mais relacionado com as nossas emoções, com o nosso psicológico, né? É tanto que quando a gente estuda aí, se vocês forem estudar restaurantes e tal, mais para frente a gente vai estar trabalhando, né, a gente pode trabalhar assim mais dedicadamente a cada cor, realmente. Mas a gente tem esse intuito, né, psicológico das cores, onde eu tenho aquela que está mais afinada ou não. Por exemplo, vejam bem, para muita gente, cores fortes, né, cores quentes, ali o amarelo, o laranja, né, as cores neon, para muita gente esse tipo de cor não é agradável. Mas já tem outras pessoas que esse tipo de cor é preferível, tá? Então, o que é que acontece? Quando a gente trabalha com essas cores, a gente trabalha principalmente com o psicológico, com as emoções daquela pessoa. Então, assim, não existe dentro dentro desse universo uma cartilha que eu diga, não. Então, assim, vocês vão utilizar cores quentes para tal loja, para esse tipo de loja, cores frias para esse tipo de loja. Enfim, a gente não existe uma cartilha assim totalmente fechada, totalmente, amplamente, 100% de verdade, vamos assim dizer. A gente tem um entendimento que, por exemplo, cores quentes, esse é o exemplo que mais se dá aí, né? Cores quentes, assim, o vermelho, né? O vermelho, o laranja, o amarelo, essas cores mais quentes, realmente mais fortes, principalmente assim nesse tom de vermelho, ele tende a chamar mais fome, tá? Mais vontade de comer e ao mesmo tempo irritabilidade.
Então, assim, isso é o geral? Tá? Mas não quer dizer que 100% da população, quando vê o vermelho, vai sentir fome, certo? Não é que seja dessa forma, tá? Talvez eu digo mais que o vermelho, esse tom avermelhado, ele tende a chamar mais atenção em comidas, porque dá aquela ideia de sadio, certo? Então, quando a gente pensa assim, quem nunca foi no mercado, aí viu lá uma carne mais vermelhinha e achou, poxa, essa carne aqui tá mais nova. Não é que você já queira comer aquela carne, não, não é isso, certo? Mas é porque o vermelho tem aquela relação com o sadio. A, a avó falando, olha, a bichinha chega a estar corada, né? Oh, a bichinha tá corada, rapaz. Que coisa linda, ela tá saudável, ela tá gordinha, coradinha, né? Que coisa fofa. Quem nunca escutou isso, né? Então, essa relação do vermelho é muito essa relação de saudável, de sadio, tá? Então, quando eu falo no vermelho e nos tons que eles deriva, né, dos tons dele, não significa dizer que todo mundo vai ter fome ao comer. Mas eu posso utilizar ele para dar essa sensação de saudável, essa sensação de, poxa, que legal, esse ambiente aqui é propício para a comida, tá? Por isso aí. Então, você tem essas experiências. E às vezes a experiência não é só visual, tá? É a experiência também do que está relacionado, das emoções que estão relacionadas. Um exemplo foi esse que eu dei aí, que a vozinha lá antigamente dizia, se ela tivesse muito pálida, né? Vixe Maria, como tá pálida, vai desmaiar agorinha. Então, se as cores estiverem muito pálidas, significa dizer que não tem, não é bom, certo? Então, a gente tem essas emoções que foi alguém que falou. Nem necessariamente a pessoa pálida está passando mal. Mas alguém falou que quando a pessoa está pálida, está passando mal. E você escutou isso várias vezes. E isso aí vai entrar na sua cabeça, vai entrar na sua mente, e você vai passar o resto da vida pensando que uma pessoa que está pálida está passando mal, tá? E aí entra nesse sentido aí as cores. Muito além do que só a relação visual. Então, aí a gente tem, né, a questão da saturação, que entra realmente nos tons, né? E aí eu posso estar colocando mais luz ou menos luz. Também, né, saturação e luminosidade. Não, na verdade, matiz é onde ela vai se encontrar, né? Se ela vai ser na matiz azul, na matiz verde, na matiz vermelha. Qual das cores primárias é o pano de fundo daquela cor? Então, por que a gente tem que entender isso? Porque, principalmente em projeto comercial, a gente tem que entender que eu tenho um tom dominante, uma matiz dominante para aquela marca. Vamos dizer que você vai fazer um projeto de uma Subway. Uma Subway, uma um empório verde aí desses, deixa eu ver, um frigorífico, certo? Vamos botar aí um frigorífico. Qual a primeira cor que vocês pensam quando vem um frigorífico? Assim, lembra de um frigorífico, qual a primeira cor que vocês pensam? Isso foi uma pergunta, tá, gente? Pode responder aí no chat. Marrom, pode ser. E o marrom, beleza, o marrom. E o marrom, certo? Ele, na verdade, ele é uma saturação, ele é um tom de um vermelho saturado com preto, tá? Misturando aí vai dar o marrom. Então, a matiz de um frigorífico é vermelha.
Se eu colocar uma matiz azul, se eu botar lá um fundo azul, vocês vão pensar que aquilo dali é um frigorífico? Claro que não, certo? Porque vocês, quando lembram do frigorífico, vai ter a ideia que é a base vermelha, a base terrosa. Então, a matiz ali, a base daquela cor, sempre vai ser o vermelho. Então, é importante a gente distinguir isso. Aí, vamos dizer que não necessariamente eu estou falando, você não vai decidir a cor já existe. Aí você pega, vou dar o exemplo aí da minha Subway. Ele tem lá o verde e o amarelo, certo? É verde e amarelo. Aí você vai e coloca um vermelho, ou então um azul, porque você diz que é mais bonito, porque para comida o vermelho é melhor. Mas só que não está dentro da matiz daquela marca, certo? A matiz da marca é amarelo e verde. Você pode até variar o tom de verde, botar um verde mais amarelo, um verde mais azul, um verde mais, como está aqui, ó, ou um verde mais azul ou um verde mais amarelo. Mas a base dessa tua cor que tu vai utilizar vai ter que ser verde, porque é a marca daquela instituição, tá? Segundo Pan, é a luminosidade, é aquela questão do tom sobre tom, né? Mais escuro e mais claro. E a saturação, se vai ser mais acinzentado, uma cor mais a cor mais saturada é aquela que fica mais amarelada, assim, mais forte, certo? Tipo, topando para o neon, assim. Ou se ela vai ser uma cor mais suave, tá? É essa relação aí de saturação. E aí a gente entra as cores neutras, né? Não tem essa questão de quente ou fria. Ela vai ser neutra. Então, assim, as cores neutras, elas são boas no sentido que ela acaba abrangendo uma quantidade de pessoas maior, público maior, tá? Mas não necessariamente ela vai combinar com tudo, tá? Então, assim, vamos dizer, eu vou sempre dar esses exemplos, tá certo? Quando vou continuar lá no meu exemplo da Subway. Eu estou falando de um público jovem, estou falando das pessoas que estão indo lá para comer rapidamente, está com fome, come e vai embora, certo? Então, se eu coloco uma cor muito neutra na minha fachada, na minha vitrine, vou aplicar realmente essa questão da neutralidade. Vou usar um tom de verde neutro, um tom de amarelo neutro, uma coisa muito neutra. Vai ficar de acordo com a marca? Não, não vai ficar de acordo com a marca. Lógico que eu posso sim estar utilizando as cores neutras como base das cores principais. Mas essas cores neutras, elas só vão ser a cor principal se a marca, se o meu público tiver a ver com aquela neutralidade, certo? Então, essa relação deve sempre existir. Aí vem, né, as relações eu não digo de simetria, mas de harmonia de cores, né? Então, a gente pode utilizar essas cores análogas. Geralmente, quando eu estiver trabalhando essa questão de, eu quero mudar a vitrine essa semana, mas eu não quero sair realmente da cor da minha marca. Aí eu vou lá e vou buscar as cores análogas para que sempre que alguém passar e ver um azul, por exemplo, a companhia azul, né? A companhia azul, propriamente dita.
ele é um azul bem escuro, né? Mas tem propaganda dele que ele vai lá e bota um azul clarinho, porque ele está se referindo ao azul dele, mas é um momento mais calmo, vamos dizer que eu esteja passando assim, hoje a gente está passando por essa pandemia, e ele quer passar esse sentimento aí de calmaria, esse sentimento mais acolhedor, e cores mais claras, ele tem essa tendência de ter esse sentimento mais acolhedor. E aí eu boto lá uma cor análoga, azulzinha também, mas bem mais calma, bem mais acolhedora do que um azul forte, tá? Então, tudo isso aí vai estar referindo-se a esse entendimento emocional, tá? Aí, cores complementares. Posso estar utilizando isso aí, essas cores complementares, no, no nos meus projetos, né? Buscando aí essas relações complementares como harmonia mesmo, um complementando o outro, tá? São diretamente opostas e dessa forma você vai estar assim, né, chamando muito mais atenção. São questões assim de, vamos dizer que você vai estar num sobressalto, certo? Então tem que ver de acordo com a necessidade da marca se aquele dali está adequado. Finalizando o ter cor, certo? A gente vai entrar em textura. Textura, como eu disse aí a vocês, ele vai estar realmente trazendo aguçando através do nosso olhar um outro sentido, que é o tato, certo? Então, a gente inicia pelo olhar e depois vai para o tato. Eu não sei vocês, certo? Mas eu sou a louca do tato, tá? Eu estou em algum lugar, estou num restaurante, por exemplo, e eu olho ali um tipo de material que eu não conheço, a textura dele. Eu olho assim de longe e faço, aquela textura tá tão diferente. Na mesma hora, me dá um impulso enorme de chegar próximo e querer tocar, para sentir realmente aquela textura, saber como é, se aquilo dali, se aquela textura eu posso aplicar em outro local, certo? Então, assim, eu tenho essa compulsão, tá? Por realmente buscar, além de ver uma textura, tocar, sentir. E isso está sendo muito, está sendo muito trazido. Está sendo muito trazido para lá para o. Pode fechar, Isabela. Isabela ficou assustada, não se preocupe, está tudo tranquilo. Boa noite, viu? Não se assuste, está tudo tranquilo. Ninguém morreu de coração, não, quando me viu. Ó, então, assim, está sendo muito aplicado, né, a questão da textura para essa função de ativar o tato, né? Lembra lá quando eu falei na minha primeira aula, até vocês leram no, no texto que eu passei para vocês aí, certo? Que, assim, o quanto, né, a gente tem que buscar chamar atenção, e quanto maior a quantidade de sentidos, né, que eu for aguçar, mais diferente eu vou me tornar, certo? Então, assim, uma textura, ela traz essa sensação, né, essa questão psicológica de amplitude, de buscar outros sentidos, tá? E aí,
muito dessas texturas ela é ótica, tá? Mas não necessariamente o cérebro vai entender a princípio, certo? Eu vou ter essa imagem, tá legal, mas isso aí é na mão, ainda não tá tão perfeitinha. Mas quando eu terminar aqui, eu vou mostrar aí umas texturas. Mas imagine só, eu coloco um voal, né? Um voal assim mais diferente na parte de trás da minha vitrine. Coloco, aplico um material que parece uma casca de ovo, sei lá, sabe? Então, assim, quando eu começo a buscar texturas, tanto pode ser ótico, quanto pode ser realmente alto relevo. Mas o cérebro ele não vai entender. Ele, no primeiro momento, ele não vai entender como é que aquela textura funciona, certo? Então, assim, vamos dizer, hoje em dia tem aqueles papel de parede, né? Que são, assim, de uma qualidade incrível. Eu aplico aquele papel de parede e aí eu estou passando, né? Visualizem aí essa ideia. Eu aplico o papel de parede no fundo de uma vitrine, tá? Aí eu, toda distraidinha lá, certo? Andando pelo meu shopping. Aí vejo aquele papel de parede. Só que a princípio eu não entendo o que é um papel de parede. Eu vejo uma textura que era exatamente aquele tipo de textura que eu queria aplicar na minha casa. Um tijolinho branco, mas na verdade é um papel de parede. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, onde foi que aquela pessoa comprou aquele tijolinho branco? Vou lá agorinha, que eu vou procurar saber da vendedora ou do gerente, saber onde é que aquela loja vende aquilo dali. Pronto, eu já entrei na loja, certo? Se daí eu vou comprar ou não, já é outros 500, tá? Isso aí já não faz parte do nosso entendimento. Não faz parte do que eu me proponho a fazer como projeto de arquitetura comercial, tá? Mas esse feeling de fazer com que o meu consumidor entrou na loja, um usuário entrou na loja. Pode ser que ele não vá comprar nada, mas foi o primeiro cliente que entrou na minha loja, certo? E aí, se a vendedora for boa, se não sei o que, a promoção tiver uma promoção bacana, tal, enfim, vendeu, tá? Então, é essa questão aí de buscar esses outros fatores. Além disso, certo? Isso aí é uma conclusão minha, tá? Dentro dos meus estudos aí de neurociência. Quando a gente está muito acostumado, se eu boto uma. E aí tem muita loja virtual fazendo isso, certo? Eu boto uma textura só branca na parede de trás, que eu vou tirar ali minha foto, né? O pessoal tira foto naquelas lojas virtuais. A foto no espelho mostrando uma parede, né, atrás. Aí eu coloco aquela parede só branca ali, certo? E ali passa um tempão, só no branco, no branco, no branco. Quando no primeiro momento, aquela pessoa que está ali na loja virtual, tirando uma foto, e bota um único elemento diferente, bota, sei lá, uma moldura de um espelho aqui, mesmo que o espelho que hoje em dia o pessoal está usando, né? Bota uma moldura para fazer tipo, eu esqueci o nomezinho agora. Depois eu lembro o nome técnico, tá? Que é para emoldurar a parede, certo? Quando ela vai tirar foto, já vai aparecer alguma coisa diferente, que é a minha textura. Naquele mesmo momento, o cérebro, ele vai entender que tem alguma coisa diferente, ele vai parar para... Ele vai querer voltar para ver o que é que tem de diferente. Às vezes é a mesma roupa, mas só porque tinha alguma coisa diferente daquilo que ele já tinha visto, ele vai querer entender o que foi que passou ali. Nesse momento, é o momento que eu estou ganhando ali meu cliente, certo? Então, a textura também serve para isso, serve para
conflituar ali meio o cérebro, deixando assim ele meio perdido, sem saber o que fazer. Então, quando ele faz isso, quando acontece isso, ele vai querer procurar saber, certo? Então, é esse sentido que a gente tem que buscar, é esse nosso objetivo. A escala, tá? A escala, ela está relacionada a um tamanho relativo. Como assim? Esse eu vou falar bem devagarzinho, porque assim, é bem difícil. Não é difícil, mas às vezes a gente fica meio complicado nesse... Engana muito aí nosso cérebro nesse conceito, tá? A escala é o seguinte, por exemplo, essas duas imagens. Se eu dissessem para vocês que esse quadrado tem o mesmo tamanho desse e esse tem o mesmo tamanho desse, vocês iam me chamar de louco, certo? Por quê? Porque se eu juntar esse com esse aqui de lado, certo? Eles estão em escalas diferentes. Eles estão, mas o tamanho, a dimensão deles relativa, então essa daqui em relação a essa em relação a essa, elas estão iguais. E por que a gente fala isso? Porque não adianta eu querer chamar atenção para uma bijuteria se eu coloco um arranjo de flores de 1,5 m do lado dessa bijuteria. A escala do arranjo de flores, mesmo que eu não venda arranjo de flores naquela loja, vai ser maior do que a minha bijuteria. A relação da minha bijuteria, do meu brinquinho lá, do meu anel, para o meu arranjo de flores de 1,5 m, certo? É muito desproporcional. Então, quando a gente tem essa relação de escala, não é o tamanho em relação à dimensão medida, certo? Ah, eu meço 2 centímetros, meço 2 metros, meço 1 centímetro e meço 1 metro. Não, não é isso. É a relação de comparativa, tá? De escala, de tamanho, onde eu vou comparar a minha dimensão, tá? De um elemento em relação ao outro. Então, essa relação é que impede ou ajuda na hora da composição. Quando você... E aí eu vou entrar num ponto assim, bem legal, que é quando a gente está fazendo festinha de aniversário, tá? Quem tem sobrinho, quem tem filho, quem tem primo, quem tem afilhado, um dia já fez uma festinha de aniversário aí. E hoje em dia tem, tipo, a gente arruma uma mesa todinha para fazer um mêsário, né? E aí, essa relação de escala é muito vista nesse tipo de mesa aí que a gente monta. Vamos dizer que eu coloco aquelas bandejas mais altas, né, para o brigadeiro, porque o brigadeiro ele é pequenininho, então se eu botar ele ali na mesa, no mesmo tamanho da mesa, na mesma altura da mesa, ele quase não vai chamar atenção. Aí eu já coloco ele no maior. Aí venho com um brownie, né? Um brownie que ele é maiorzinho, ele já tem uma coberturazinha, enfim. Ele tem uma dimensão mais robusta do que um brigadeiro. Aí eu já boto em cima da mesa. Por quê? Porque a relação dos dois, se eu botasse os dois iguais, tanto na mesa, os dois na mesa, em relação ao outro, tá? O brigadeiro, ninguém ia querer, certo? Não é que não ia querer, porque eu mesmo ia querer o brigadeiro, mas assim, ninguém ia olhar o brigadeiro, tá? O brigadeiro ele vai ser visto porque ele está numa bandeja acima. E o brownie vai ser visto porque ele por si só já chama atenção. Então, é essa relação de dimensão que a gente está falando, tá? Não é a medida, e sim a relação de tamanho, tá? Então, quando eu quero chamar atenção para algo que é pequeno, eu posso botar algo que é menor ou algo que tem a mesma, mesmo
o mesmo tamanho dele, ou boto ele num pedestal e deixo um, um, um bibelôzinho pequenininho nele. Então, essa relação de escala é mais importante do que realmente o tamanho do meu objeto, tá? Aí, sempre que a gente for falar aí dessa escala, certo? O homem é um fator de medida. Como assim? Se eu estou trabalhando, se eu quero que eu chame a atenção, eu tenho que pensar na altura visual do homem. O homem é o meu fator de medida. Em média, o nosso olho, a nossa visão humana, ela é 1,60 m, tá? Em média. Isso no Brasil. Em outros lugares vai ser maior. Se eu for na Alemanha, não vai ser 1,60 m, porque mulher, homem, todo mundo é muito mais alto lá. Mas aqui no Brasil, a média é 1,60 m, certo? É 1,60 m, 1,65 m, tá? Aí eu vou querer fazer, tipo, vou querer vender uma, sei lá, vou querer vender alguma coisa assim que eu não estou vendendo. Aí o que é que eu faço? Eu boto ela lá embaixo para que meu homem lá tenha que se abaixar para ver na minha vitrine, ou eu boto na altura do olho. Eu vou botar na altura do olho, certo? Então, é importante a gente ter esse entendimento de que o homem, a nossa escala vai estar sempre relacionada ao homem, ao tamanho que a gente reconhece. Então, a gente reconhece uma mão, por exemplo, e aí eu posso botar uma mãozinha lá na minha vitrine, no meu stand, já com meu anel vestido. Vê que lindo. A pessoa já vai entender ali. Poxa, que lindo. O meu anel, esse anel é tão maior do que ele aparenta ser. Porque na escala do homem, ele fica grande. Mas se eu fosse comparar ele, sei lá, com um hipopótamo, não ficaria, certo? Então, aí é bem essa referência aí que a gente precisa ter nessa escala aí do nosso design. E por fim, certo? O elemento visual é o movimento. Movimento é a ilusão que a gente dá, certo? De luz e sombra no nosso olho. Veja bem, se eu fizer, isso aí é tipo quadrinho, desenho animado. Desenho animado, ele utiliza exatamente isso. Eu pego vários objetos iguais e aí vou fazendo mudanças sutis e vou juntando rapidamente, certo? Quando eu faço isso, eu tenho essa ideia de que ele está se movimentando. Ele nem está se movimentando porque é só um desenho, mas ele vai ter essa ideia de movimento. Aplicando no nosso, por exemplo, num restaurante, numa ideia aí, veja essa função aqui. Eu achei esse restaurante o máximo. Eu pego o mesmo material, pego as mesmas curvas e só vou diminuindo elas e aumentando, diminuindo e aumentando. Mas tipo, a amplitude dela, né, o raio aqui, né, não é nem o raio, mas o formato dessas curvas são as mesmas. Então, aqui parece que ele está derretendo, parece que está realmente caminhando. Né? E eu, de longe, deve dar ainda mais essa impressão. Então, a mesma coisa acontece aqui. Né? Se eu aplicar essa questão de que cada pedacinho vai diminuindo, diminuindo até chegar aqui em cima, eu tenho a ideia de que está tendo um tornado aqui dentro, certo? Então, essa questão de movimento realmente está relacionada a essa cor e sombra e como eu vou aplicar, né, nessas repetições. Então, está muito ligado à repetição, certo? Então, eu venho aqui e repito várias vezes, até, enfim, encontrar aí um caminho que pareça ser único.
certo? Então, aí eu engano o meu cérebro para isso. Com isso, com essa questão do movimento, eu finalizo, tá? Então, entendendo que todos esses elementos visuais que a gente estudou aqui, ele vai ser aplicável dentro do meu projeto comercial. Qualquer projeto comercial, eu dei um exemplo ali da minha mesinha do meu stand, dei um exemplo da minha vitrine, dei um exemplo da minha mesa de festas. Então, tudo isso eu vou aplicar o mesmo conceito, que o conceito é realmente buscar enganar, entre aspas, o cérebro, tá? Então, quando a gente consegue entender cada sentido desse, cada ideia que ele está realmente falando aqui, passando, eu consigo melhor aplicá-lo. Eu consigo melhor aplicá-lo realmente no meu dia a dia, né? E aí a gente tem essa visão mais geral. Alguém aí ficou com dúvida?